pessoal, aqui quem fala é Felícia, do blog Brasileirinhos. Esse é mais um episódio da série Encontros, na qual, como o nome diz, você encontra uma pessoa da arte, da literatura, da música, da cultura em geral. Nós estamos aqui num lugar maravilhoso, dentro de São Paulo ainda, mas num lugar lindo, todo verde, gostoso, com a Rita Caré. Uma pessoa super interessante. A gente já tinha começado uma conversa, voltamos para vocês não perderem essa espontaneidade. Ela vai contar pra gente um pouco da trajetória dela, um pouco da trajetória do pai dela, tudo a ver com a cultura indígena, que é parte da nossa herança também. Então, Rita, conta pra gente como é que é isso, essa trajetória da sua família. Bom, o meu pai, ele é um cineasta que criou uma escola de cinema para povos indígenas. Então, ele vai nas aldeias e dá oficinas de vídeo e forma cineastas indígenas, né? Então, a ideia dele era... Ele primeiro começou a fazer os seus próprios filmes e depois ele pensou que o mais interessante seria instrumentalizar os índios para que eles pudessem fazer os seus próprios filmes, né? E contar suas histórias e falar da sua cultura da maneira como eles bem entendessem, né? Sem um intermediário branco, né? Um intermediário não indígena. Uhum. E assim nasceu o Vídeo nas Aldeias, que é um projeto que existe há mais de 25 anos e com cineastas indígenas premiados no mundo todo, nos festivais de cinema, e gerou uma grande produção audiovisual por conta dos realizadores indígenas brasileiros. E ele é voltado para a comunidade indígena brasileira ou de vários países do Brasil, também? Do Brasil. Tá. Acaba que a gente dialoga muito com outros projetos que fazem coisas semelhantes no resto da América Latina, mas o trabalho do Vídeo nas Aldeias é centrado nos povos indígenas que vivem no Brasil, né? Tá. Alguns desses povos indígenas, na verdade, estão nas fronteiras. Então, por exemplo, os Wayampi, que estão nessa coleção que a gente vai falar daqui a pouco, eles estão um pouco na Guiana Francesa. Tá. Os Axaninca, que também fazem parte dessa coleção, eles estão um pouco no Peru, na Bolívia, né? Principalmente no Peru. Então, tem alguns povos que passeiam entre essas fronteiras, mas o nosso trabalho é dentro do Brasil. E você estava conversando comigo antes e contando como você cresceu em aldeias. Conta um pouco dessa trajetória. Sim, tem esse trabalho do meu pai e a minha mãe também era antropóloga. Então, eu e meu irmão, a gente era levado de uma aldeia para outra, né? A gente cresceu acompanhando os nossos pais nessas viagens pelas aldeias indígenas. Tá, e assim, qual era a sua visão de criança desse mundo, que é um mundo diferente, né? Era uma visão paradisíaca, assim. Claro que existem populações indígenas no Brasil em diferentes realidades, algumas muito duras e violentas, como é o caso dos Guarani, no Rio Grande do Sul, né? Os Guarani Kaiowá, que estão vivendo uma situação de pobreza extrema e de massacre. Então, a gente tem também quadros muito trágicos, né? Mas ser criança numa aldeia indígena é um privilégio, assim, porque os índios, em geral, eles têm uma relação muito respeitosa com a infância. E as crianças são muito livres, né? Se tem uma perspectiva de que todas as mulheres e todos os homens da aldeia são um pouco pais e mães de todas as crianças. E as crianças se autogerem, né? Os mais velhos cuidam dos mais novos. Então, você vê, em geral, as crianças andando em bandos com muita liberdade, né? Tá. Então, é realmente muito especial essa infância indígena, né? Descobrindo um mundo assim que passa a ser só deles, né? Aquela realidade sob o olhar deles, né? Sim, e uma relação com a natureza muito intensa. Então, banhos de rio, canoa, brincadeiras, é realmente muito bom. Que bacana. Eu lembro uma vez no Xingu que eu estava numa aldeia com meu pai e começou uma chuva torrencial. E aí você tem um pouco esse reflexo das cidades, assim, que quando chove as mães tiram as crianças da rua, né? Então, vai para dentro, vai ficar gripado e tal. E as crianças começaram a correr de forma massiva para o centro da aldeia. Começar a fazer uma guerra de lama, de chuva. Que legal. Eu olhei para o meu pai, posso ir também? Saí correndo. Então, é diferente, é muito mais livre, de alguma forma, né? Claro. E daí, como é que o projeto Cinema nas Aldeias começou a englobar crianças também? Então, nesses 25, quase 30, acho que 28 anos de projeto,
o Vídeo nas Aldeias nunca tinha produzido nada especialmente para o público infantil, né? Então, aí que eu entrei, o meu pai me convidou para pensar um pouco uma produção do Vídeo nas Aldeias para crianças. Então, surgiu primeiro esse livro aqui, né, que é um livro que a gente fez com a Unesco. Eu e o Vansan Carelli e a Ana Carvalho, que é uma jornalista de Minas, realizadora também. A gente fez primeiro esse livro na intenção de suprir um pouco a carência dos professores dentro das escolas sobre a temática indígena. Então, tem 6 filmes aqui, feitos por realizadores indígenas, 4 que já existiam no catálogo do Vídeo nas Aldeias e mais 2 que eles produziram para completar um pouco um pequeno panorama de 6 povos indígenas, né? Porque então você estava comentando da lei de 98, que institui que os professores têm que trazer também para a sala de aula a cultura afro-brasileira e a cultura indígena, né? Exatamente. Mas existe essa pobreza de conhecimento do professor branco, né? Pois é. Foi criada essa lei, que é um grande avanço, mas não foi gerado material suficiente para os professores trabalharem, né, sobre a cultura indígena na sala de aula. E a gente vem combatendo um pouco essa ideia de índios, né, que estão sempre num grande pacote. Tá, os índios são assim, os índios são assados. Espera aí, quais índios? Existem mais de 270 povos indígenas no Brasil. Uau. Que falam mais de 180 línguas diferentes. Uau. E que têm realidades muito, muito diferentes. Os Axaninca, por exemplo, que estão aqui na capa desse livrinho, que eu falei que vivem grande parte no Peru, são índios muito mais andinos, com costumes muito diferentes dos povos que estão no Xingu, por exemplo, que já é um apanhado de povos diferentes que foi transferido para lá e que eventualmente eram até povos inimigos e foram obrigados a conviver junto e aprenderam coisas uns dos outros. Os Guarani no sul do país. Então, realmente, as realidades são muito múltiplas, né? Claro. E a nossa ideia era justamente isso, fazer um pequeno panorama de diferentes aldeias e como essas crianças vivem em diferentes lugares, né, do Brasil. Você falou 6 aldeias nesse livro. São 6 povos. 6 povos. A gente trabalhou com 6 povos. Então me fala aí a diferença entre povos e aldeias. Porque um povo pode ter mais de uma aldeia. Tá. Né? Tá. Em geral, quando a aldeia cresce demais, fica muito populosa, naturalmente a comunidade acaba se dividindo em aldeias, né? Tá. Tem um pouco um conceito orgânico do que é possível gerir, né, de quantidade de população numa comunidade. Eu acho que a gente não aprendeu. Não aprendeu. Tem muitas coisas que a gente não aproveitou para aprender com os índios, assim. Isso vem um pouco de encontro com essa coleção também. A gente tem uma perspectiva de que as pessoas possam conhecer mais e respeitar mais, mas eu acho que a gente devia ter uma esperteza de ir além e começar a aprender algumas coisas com eles. Essa troca devia ser um pouco mais... A gente continua com o nosso ar de superioridade e não aproveitou, né? Não aproveitou ainda tudo que essas populações que estão aqui do nosso lado e que a gente ignora. Exato. Poderiam nos ensinar. E daí essa coleção linda, maravilhosa, foi lançada pela Kozak Naif, que então no momento tem 3 volumes. Daí conta como foi essa trajetória aqui pra gente, como que passou desse para esse projeto. Pois é, esse daqui é um livro muito mais didático, né? Então a gente tem informações de como funciona o Vídeo nas Aldeias, como esses filmes foram realizados, que povos são esses 6 povos do livro, enfim, uma série de coisas, atividades pensadas para a sala de aula. Então é um livro realmente, é um material feito para os professores poderem trabalhar na sala de aula. A gente não conseguiu publicar e a gente não conseguiu distribuir ainda. A gente gostaria de fazer uma grande parceria com o Ministério da Educação e tal, por enquanto. Então a gente disponibilizou gratuitamente no site, é possível baixar o PDF do livro. Que legal. E ver todos os filmes gratuitamente online. Que ótimo. É um pouco que a gente conseguiu fazer até agora. Então, desse livro derivou essa coleção, que é uma coleção mais lúdica e menos didática, né? Então, são realmente livrinhos de história, ilustrados, que vêm com o filme correspondente aqui. Então, a pessoa pode ler a história e também pode ver imagens desses povos, né? Ver de verdade, enfim, ver imagens reais das aldeias.
Mas os livros, eles são, de alguma forma, as histórias dos filmes um pouco condensadas. O nosso desejo é que fossem livros de um primor estético, de uma qualidade editorial, que entrasse nesse mercado editorial para o público infantil, que hoje em dia é muito sofisticado, e seduzisse um pouco as famílias e as crianças para lerem livros com histórias sobre os índios, né? Claro, claro. Na intenção de aproximar um pouco, diminuir um pouquinho esse abismo que tem, né, sobre Claro. os povos indígenas. As crianças começarem a atentar para a existência desses povos, para essas outras formas de viver. Houve um edital do governo brasileiro esse ano incentivando a produção literária sobre a temática indígena, escrita por indígenas e não indígenas. Qual que você acha que é a importância disso? Por que agora o governo está pensando nisso? Eu acho que essa mudança começou durante a gestão do Gilberto Gil, né, como ministro da Cultura, em parceria com o Juca, que era o homem forte do governo dele. Eu acho que teve aí uma mudança muito, muito importante de olhar para a cultura de dentro do Brasil, né? Então, foram criados os pontos de cultura, as bolsas de interações estéticas da Funarte com os pontos de cultura, que foi onde eu comecei minha pesquisa. Uma série de ações, e inclusive esses editais específicos para indígenas ou para pessoas que estão trabalhando com a temática indígena, né? Eu acho que, enfim, é uma herança dessa última década aí, de governo, e teve uma mudança muito importante, assim, porque os índios, muitas vezes, eles estão confinados a serem índios, ou a ideia que a gente tem. E a nossa própria cultura está em mutação. Eu acabei de dar uma oficina sobre esses livrinhos em Goiânia, e tem uma parte desse filme aqui, das crianças Igpem para o mundo, que os meninos constroem os seus próprios brinquedos, né? Tá. Então, eles constroem aviõezinhos com talo de palmeira para brincar. Meu Deus. E as crianças falaram, mas a gente não faz isso, a gente compra os nossos brinquedos. Eu falei, sim, mas as suas bisavós, elas faziam os seus brinquedos, né? Elas faziam boneca de palha, faziam... Então, se a gente está em mutação, por que os índios também não têm o direito de se transformar, incorporar coisas, né? Acho que a gente tem uma relação muito cruel com eles. Na medida que um índio coloca uma camiseta e um chinelo, ou vai para uma universidade, ou vira cineasta, ou vira escritor, não é mais índio. Imagina também um índio fazendo avião. Como assim? Não passa avião em cima de aldeia? Né? A gente tem Agora essa ideia. Passa. Então, a coleção tem uma perspectiva muito contemporânea também, né? A gente não queria confinar os índios a esse lugar dos mitos e né, como eram os índios, mas como são essas crianças hoje, como elas vivem hoje, né? Então, são tem tão essa brasileirinhos abordagem. quanto qualquer Exatamente, qualquer outra brasileiro. criança do Brasil, né? Exato, exato. Acho que é uma proposta super bacana. Espero que vocês gostem e vamos tentar incorporar também no contexto das nossas aulas de herança um pouco dessa cultura indígena que eu acho que a gente ainda tem muito, né, para aprender. Então, até a próxima. Muito obrigada, Rita. Obrigada a você, Feliz. Tchau, tchau.